Ana, vamos falar de aumento na conta de luz. Amanhã, a conta de energia elétrica vai subir 15%. Esse é o segundo aumento só esse ano. E isso é o resultado da falta de chuva, combinado ao uso descontrolado da água. E ainda mais, reflete a nossa dependência de energias que custam caro para produzir. Nós vamos mostrar a partir de hoje que é possível mudar essa situação, sim. Existem fontes bem mais baratas e inesgotáveis de energia, como o vento, a luz do sol e o bagaço da cana. A série de reportagens Energia Viva foi produzida em conjunto com as nossas afiliadas em todo o estado. E a direção é de Luciana Grande. É muito legal a gente saber que até o vento a gente pode aproveitar, né? Tudo na natureza a gente aproveita. O vento ele é provocado pela variação da temperatura. Então, quanto mais a temperatura varia dentro de uma mesma região ou de regiões próximas, há uma mudança nessa energia, vamos dizer assim, do ar, e aí acaba favorecendo que o vento ele acabe se formando, se desenvolvendo, aumente a intensidade. A humanidade descobriu milhares de anos atrás como aproveitar essa força. Mas foi só na década de 1970 que o vento começou a ser usado para gerar eletricidade. O primeiro equipamento capaz de gerar essa energia limpa, chamado aerogerador, foi instalado em 1976 na Dinamarca. No Brasil, a tecnologia chegou 16 anos depois, em Fernando de Noronha. Hoje já existem 266 usinas eólicas funcionando no país. Pode parecer muito, mas elas contribuem com menos de 5% da produção nacional de energia elétrica. A expectativa é que isso mude nos próximos anos. A energia eólica é a que tem maior previsão de crescimento entre as fontes alternativas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, há 114 usinas eólicas em construção no país e mais 330 em fase de licenciamento. Estamos em Palmas, a cidade que mais venta no Paraná. E é justamente por isso que foi construído aqui o primeiro parque eólico do sul do Brasil. A usina está em funcionamento desde 1999 e hoje, 16 anos depois, continua a única em solo paranaense. Para a Copel, dona da usina no Paraná, o resultado não foi o esperado. É verdade que os ventos aqui no Paraná não são ventos assim com muita intensidade e regularidade, né? Tanto é que a Copel desenvolve hoje projetos eólicos de grande porte no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, 7 parques eólicos administrados pela Copel foram inaugurados neste mês, na cidade de João Câmara. Até 2019, mais 21 devem ser construídos. 2 bilhões de reais devem ser investidos ainda este ano. Apesar de concentrar os investimentos no Nordeste, a Copel pretende ampliar ainda esse ano o Parque Eólico de Palmas. Vai ser, na verdade, um teste com aerogeradores 3 vezes mais potentes e com o dobro da altura dos que já estão instalados. Hoje, a usina tem capacidade para abastecer 8 mil pessoas. Com a ampliação, vai poder abastecer 20 mil. O que está se estudando agora, torres mais altas para se instalar nessa região, que aí sim talvez tenha um aproveitamento mais interessante. E tem investidor que acredita no potencial eólico dos Campos de Palmas. Um grupo de empresas particulares pretende investir aqui quase 1 bilhão de reais em 3 novas usinas. Eles esperam produzir 170 megawatts, energia que daria, por exemplo, para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes. O empreendimento agora depende da licença prévia do IAP para começar. E um projeto desse, a partir da hora que ele começa a gerar, ele se paga em 8 anos. Um dos novos parques eólicos vai ser aqui nesta fazenda, que hoje tem área para criação de gado, reflorestamento, plantio de grãos e até de batatas. E o mais interessante é que mesmo com a instalação da usina, essas terras vão continuar produtivas. A economia da fazenda normal não atrapalha em nada. Inclusive vai melhorar as estradas, que ficam melhores. Só traz benefícios. Só traz benefícios. Precisa aproveitar cada pedacinho de terra, é importante hoje em dia, né? E agora aproveitar o vento. E agora nós vamos aproveitar o vento.
A energia produzida nas usinas eólicas instaladas pela Copel no Rio Grande do Norte, que a gente viu aí, ela é injetada no Sistema Interligado Nacional, como acontece com todas as grandes usinas. Esse sistema é formado por várias empresas de distribuição em todas as regiões do país. A gente está exibindo durante essa semana a série Energia Viva, para mostrar o crescimento das fontes de energia renováveis no Paraná, né? E hoje, dia em que a tarifa de energia no estado ficou quase 15% mais cara, você vai ver que uma das alternativas para a geração de eletricidade nasce da terra. Você tem hoje tecnologia de ponta, não só no Brasil, no mundo, para transformar resíduo de biomassa, resíduo agrícola, num combustível extraordinário, quer dizer, que chama energia elétrica, que é problema no mundo inteiro, quer dizer, move o mundo essa situação. Dá para dizer que a geração de energia com biomassa é proporcional à força do agronegócio. No Paraná, existem 25 usinas termoelétricas que usam o bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima para a geração de energia elétrica. Uma delas é esta cooperativa em São Carlos do Ivaí, no noroeste do estado. Há 5 anos atrás, mais ou menos isso, ele era um resíduo problemático, porque a opção que tinha para ele era a venda para empresas. Mas isso criava uma dificuldade do transporte. O evento de produzir energia elétrica da biomassa, ele traz uma visão diferente para nós e para o setor. Por quê? Porque você resolve ambientalmente um resíduo de grande volume, de grande dificuldade de translocação. Você dá um destino nobre a ele. Para tornar o projeto possível, há 2 anos, foi feita uma parceria com uma empresa paulista de distribuição de energia. Foram investidos R$150 milhões na instalação de uma usina termoelétrica dentro da cooperativa. Desde então, a cooperativa é autossuficiente em energia. O processo de geração de energia começa pela moagem da cana. O bagaço que sobra da produção do açúcar e do etanol é enviado para ser queimado nas caldeiras. O vapor criado no processo é o que gera a energia. Além da caldeira, a gente tem também que faz a queima dessa biomassa. Um dos pontos principais que a gente tem é o tratamento de água também, que é, no caso, a matéria-prima do vapor. Como funciona aí? Então, a gente tem a água que é coletada no rio, aqui próximo da indústria. Aí a gente faz o processo de clarificação dessa água e depois de desmineralização. Daí, depois disso, a gente manda para a caldeira para produzir vapor. Nesse vapor, a gente manda ele para os geradores, para as turbinas dentro dos geradores, e transforma essa energia térmica, no caso, em energia elétrica. Durante a moagem da cana, são produzidas por hora pelo menos 280 toneladas de bagaço. Toda essa matéria-prima é utilizada na produção de energia elétrica. Aqui na usina, por exemplo, a quantidade de energia gerada é suficiente para manter uma cidade de até 100 mil habitantes. Além de produzir toda a energia que consome, a cooperativa ainda vende energia que sobra para a Copel. A empresa tem capacidade de produzir ainda mais, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica só autoriza a venda de até 30 megawatts por hora. Nesta sala de controle, os operadores sabem quanto a usina consome de energia e quanto está sendo enviada para a rede da Copel. As fontes tradicionais, que é a fonte hidráulica especialmente, né, a gente está chegando no seu limite, né, e, portanto, as outras fontes de geração de energia vieram para ficar. Hoje no Brasil, a biomassa é responsável por apenas 8,6% da geração de energia, segundo a ANEEL. Mas esse número poderia ser bem maior, porque ela é considerada uma das fontes com maior potencial de crescimento para os próximos anos. Bom, você viu aí na reportagem a fumaça que é gerada com a queima do bagaço da cana-de-açúcar. E é claro, como toda fumaça, ela libera partículas na atmosfera. Mas como se trata de matéria orgânica, elas são bem menos agressivas que os gases liberados na queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. E as usinas também utilizam equipamentos para filtrar os gases poluentes.
A vantagem é que a instalação de uma usina como essa não causa impacto ambiental, como acontece na construção de uma usina hidrelétrica. Se eu te disser que vacas e porcos podem gerar energia elétrica, pois é, hoje na série Energia Viva, a gente vai mostrar uma fonte que muita gente não sabe, que já vem sendo bem utilizada. Exatamente, é o biogás, resultado da ação de bactérias que fermentam matéria orgânica. Aí, o que era um problema ambiental se transforma em eletricidade. O que será que elas têm a ver com geração de energia? Estamos na Fazenda Iguaçu, uma das maiores produtoras de leite da região oeste. São 19 mil litros por mês e 500 vacas leiteiras. Para manter uma fazenda como essa, tem que ter muita energia elétrica. E a gente não está falando só de algumas lâmpadas ou aparelhos, mas todo um sistema de ordenha, máquinas que moem o pasto, bombas que levam a água. Só de ventiladores grandes como esse, são 200 espalhados nos barracões. Agora, desde que o sistema de biogás começou a ser usado, 80% dessa energia é produzida aqui, na própria fazenda. Uma economia que chega a R$20 mil por mês. Funciona assim, o esterco é separado da serragem por essa máquina e depois vai para o biodigestor, que nada mais é do que um buraco. O solo é protegido por uma manta para evitar a contaminação. Lá, os dejetos passam por um processo chamado biodigestão. A queima do gás metano produzido ali é o que faz o gerador funcionar. A fazenda já tem 2 biodigestores e um gerador. O sistema é fantástico. Você pega um problema, que é o dejeto que nós temos, gerando quase 200 toneladas a dia entre esterco, água e serragem. Você transformar isso em energia de um problema ambiental e se tornando de uma solução é o que de maior o produtor pode estar satisfeito. O gás metano é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Só a queima dele no gerador já faz bem para o meio ambiente. Outra grande vantagem é que o biogás é uma energia renovável e muito mais barata que as convencionais, como a hidrelétrica e o gás natural. Poder obter biogás combustível custa metade do que você obtém, inclusive, com a própria geração hídrica. Também as outras fontes, solar, eólica, são fontes importantes, mas são bem mais caras de investimentos do que para se obter biogás. Dos 399 municípios do Paraná, 130 têm potencial para gerar energia com biogás. E já dá para pensar até em abastecer uma cidade inteira com isso. O município de Entre Rios do Oeste, por exemplo, aqui na região oeste do Paraná, nós estamos trabalhando um projeto com a Copel para fazer toda a captação do biogás da produção animal do município, e essa produção é capaz de sustentar e sobrar ainda 10% da energia gerada da demanda energética que o município tem. Do biodigestor também sai um líquido que é levado através de canos para represas e passa por um processo de decantação. São 8 represas no total, até chegar nessa daqui, que é a última. Aqui a água já está bem mais limpa, mas não é uma água potável que dá para se consumir. Essa água é apenas utilizada para a irrigação do pasto e também para a limpeza dos estábulos. Mais uma economia para o Mário, que deixa de gastar 80 mil litros de água potável nos estábulos. Só para ter uma ideia, com essa água toda, daria para encher mais de 5 caminhões-pipa. E se cada um tiver consciência, eu acredito que vamos fazer a melhor parte possível, cada um fazendo a sua parte. Durante essa semana, nós exibimos a série Energia Viva sobre o desenvolvimento de fontes renováveis aqui no Paraná. Mostramos já o potencial do vento, da biomassa e do biogás, né, Ana? E hoje, na última reportagem, vamos falar da energia que está em todo lugar, o sol. Uma fonte limpa, inesgotável e que não causa impacto ambiental. Quase todas as fontes de energia são formas indiretas de energia solar. Sem sol, não seria possível o movimento dos ventos e não daria para aproveitar a energia eólica. Também não existiriam os processos químicos que produzem a energia de biomassa.
E a própria luz solar também pode ser transformada em eletricidade. Nós somos muito dependentes do sistema hidrelétrico, né? Então a busca incessante que a gente faz de novas fontes de energia, eu acho que são muito importantes para todos nós, né? A energia do sol convertida em energia elétrica quase não é usada no Brasil. Um desperdício. Mas existem os chamados microgeradores como esses, da casa do Diogo e da Fabrícia. O sistema é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O casal de arquitetos fez todo o projeto pensando em alternativas sustentáveis. Eles reaproveitam a água da chuva, não usam gás e instalaram painéis de captação solar. Funciona assim. Os painéis transformam a energia do sol em eletricidade consumida dentro da casa. O sistema solar é interligado com o da Copel. Durante o dia, o que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. Um relógio conta o que é gerado. Quando o sol vai embora, a casa pega a luz do poste. O relógio, então, marca a entrada da energia. Na conta de luz, vem o resultado. Ou são cobrados os quilowatts consumidos, ou se gerou mais do que gastou, fica como crédito. Você tem que realmente acreditar, gostar, trabalhar para isso. Não é assim, você não pode só pensar nos números. Ainda hoje é um retorno, tem um retorno, é um retorno demorado. Muita gente vai falar, será que vale a pena, não vale? Então por isso que eu digo, você tem que acreditar na questão da sustentabilidade. Uma pesquisa da ANEEL apontou que 4 em cada 10 brasileiros têm interesse em instalar painéis solares em casa. Mas o preço ainda é uma barreira. O investimento inicial para a instalação varia entre 10 e 15 mil reais. Por outro lado, é um sistema com pouca manutenção e vida útil de mais de 20 anos. O governo está olhando muito mais agora para esse lado. Estão vindo incentivos, tem leis entrando. Tem estudos sendo feitos, é uma energia limpa, ecologicamente correta e que no final o consumidor vai perceber que a conta de luz vai ser cada vez mais baixa. A produção de energia solar depende, é claro, da quantidade de sol. Um dia nublado como hoje produz menos energia elétrica que um dia de céu azul, por exemplo. O Paraná é um dos estados brasileiros com a menor incidência de sol. Mas isso não chega a ser uma desculpa para deixar de investir nesse tipo de tecnologia. O maior produtor de energia solar do mundo é a Alemanha, que tem uma incidência de sol bem menor que a nossa. No mundo todo são feitas pesquisas para ampliar o uso da energia solar. Cientistas suíços construíram um avião movido a energia solar que dará a volta ao mundo. E aqui no Paraná, pesquisadores do Instituto Lactec desenvolvem tecnologias para o nosso dia a dia. Em um dos projetos, eles criaram capacitores para carregar aparelhos eletrônicos com energia solar. É um sistema que não precisa de baterias, de manutenção e de nenhuma outra fonte de energia além do sol. Uma bateria dura cerca de 2 anos. Um supercapacitor pode durar 20 anos. Outro projeto desenvolvido no Lactec é o Girassol. Diferente dos painéis, esse aparelho não converte a luz do sol em energia elétrica. Ele coleta a luz solar e a transporta diretamente para dentro de um ambiente por meio de fibras ópticas. E como não poderia ser diferente, todos os laboratórios e o estacionamento do Instituto usam a energia solar. O país precisa acrescentar cerca de 5 gigas, 4 a 5 gigawatts de energia ao ano, para ele poder atender a sua demanda. Se isso não for feito, corremos outro risco de racionamento. Fantasmas como o do racionamento ainda assombram. É preciso fazer alguma coisa. E as estimativas são otimistas. A ANEEL acredita que até 2024 seja produzida mais energia nos telhados do que nas usinas nucleares de Angra 1 e 2 juntas. Estamos aproveitando o sol, mas pode ser aproveitado o vento, ou diferença de temperatura, várias outras fontes que estão ao nosso redor. Basta nós aprendermos a usar
o que Deus nos deu, né? Essa energia toda abundante que existe na natureza. Todas essas fontes de energia que nós mostramos durante a semana, o vento, o sol, a biomassa e o biogás, não podem existir sozinhas. A ideia é que elas trabalhem juntas, como fontes complementares à nossa principal matriz, que é a água. Assim, o sistema de produção tende a ficar cada vez mais leve e a conta de luz também. Isso depende e muito de uma política energética do poder público, mas também de cada um de nós, no caso da energia solar, por exemplo. E para rever todas as reportagens da série Energia Viva e também materiais extras, é só acessar a nossa página na internet, o G1 Paraná.